E no resumo de hoje, Lino descobre que Ariadna conhece a Sucena, e que ela está investigando o seu caso. Lino suspeita que a Sucena esteja com o chip que ele procura. Álvaro se encontra com Graciela. Ela diz estar com sorte por ter ele como último cliente, já que no dia seguinte ela irá embora. Álvaro descobre que Lino mentiu em seu depoimento. Eduardo continua ameaçando Ariadna em frente à escola de Tadeu. Estefânia, ao ver a situação, pede a Eduardo que se controle na presença do filho, pois ele já está saindo da escola. Estefânia pede que Ariadna tenha cuidado ao brigar com Eduardo na justiça pela guarda de Tadeu, pois ela já viu muitos casos em que o juiz manda a criança para a assistência social, alegando que a criança não está em um lar adequado. David convida Daphne juntamente com as crianças para almoçarem juntos. Gael é informado sobre um possível cliente interessado em sua campanha. Álvaro diz a Graciela que não é um cliente que precisa de informações sobre Lino. Ao ouvir o nome de Lino, a mulher se assusta e diz não poder lhe ajudar, pois sabe muito bem o que Lino seria capaz de fazer com ela. Álvaro tenta convencê-la, mas Graciela pede que Álvaro não lhe procure mais e vai embora assustada. Lino tenta se aproximar de Ariadna para tirar informações, mas ela é cautelosa com o vilão, e diz não querer aproximação, pois ela não confia nele. Gema ajuda Imelda com as contas da loja. Imelda se surpreende com Gema e a elogia. Gema pergunta por que Imelda não vai atrás de saber como está sua filha. Imelda diz à garota que não contratou ela para que ela desse conselhos. Bárbara diz a Lino que lamenta ter brigado com Imelda, ainda mais agora que elas iriam ser sócias. Lino diz a Bárbara que ela não precisa de ninguém, e que ela poderia muito bem vender pela internet. Lino afirma que foi bom ela ter se afastado de Imelda, pois elas não são iguais. Bárbara diz que está preocupada com Eduardo, mas Lino aconselha Bárbara a se distanciar dos seus filhos, com a desculpa de que eles só trazem problemas para ela. Lino diz que eles estão demorando muito em dar sua parte da casa para ela. Bárbara afirma que conseguirá convencer os filhos, mas que o único problema é Daphne. Daphne afirma a David que terminou com Gael. Ariadna se encontra com Conrado. Ele pergunta se Eduardo tem sido agressivo com ela. Ariadna diz que não, e pede que ele não comente nada com Álvaro pois não quer mais problemas. Ariadna e Álvaro ouvem o conselho de Conrado após as exigências de Eduardo. Eduardo se encontra com seu advogado. Eduardo diz que se nada sair como esperado, ele já tem um plano B. David revela a Daphne que se sente culpado pela morte de sua mulher. Ele conta que ela morreu no parto do seu filho Lucas. Daphne lamenta, e fala de Nestor para David. Álvaro diz a Ariadna que ela tinha razão em não confiar em Lino, pois ele descobriu que Lino inventou ter vendido o carro para sair com uma prostituta no dia que Olga foi assassinada. Ariadna pergunta a Álvaro onde foi então que Lino arranjou dinheiro para dar a Bárbara, já que ele não vendeu o carro. David deixa Daphne em casa. Gael vê os dois juntos e fica com ciúmes. O rapaz é irônico, e fala para Daphne que o seu chefe é muito atencioso. Ela diz não ter por que lhe dar satisfação. Gael, sem saber, comenta com Daphne que a obra foi cancelada. Daphne reclama com Bárbara por interromper a construção. Bárbara, influenciada por Lino, diz que ela não sabe quantas recordações ela tem na casa. Daphne pergunta como ela fará para dar a sua parte da herança. A sós, Gael tenta falar com sua mãe sobre Lino, mas ela não aceita que o filho fale mal dele. Bárbara aproveita a oportunidade, e pede que ele ceda a sua parte da casa para ela, assim ela teria mais direito que os outros. Ariadna e Tadeu estão de saída da casa de Bárbara. Tadeu se despede da avó e diz que vai sentir saudades dela. Bárbara insiste em pôr a culpa em Ariadna, e diz que se ela não tivesse se envolvido com um homem errado nada disso estaria passando. Ariadna diz que é uma pena que ela siga acreditando que todos são culpados menos Eduardo que foi o causador de tudo. Eduardo chega em casa e descobre que Ariadna já se mudou. Ele reclama com Bárbara por ter deixado ela ir embora. Lino interfere e Eduardo o insulta. Ariadna e Tadeu chegam na casa de Álvaro. O garoto estranha o lugar, mas Álvaro logo faz com que ele se sinta bem. Tadeu agradece a Álvaro por fazer a sua mãe feliz. Ariadna diz a Cassandra que sente que está muito perto de uma descoberta. Pela manhã, Daphne comenta com Bárbara o quanto a casa fica vazia sem Tadeu e Ariadna. Bárbara pede que não falem mais dela. A Sucena diz a Ariadna que após ela entregar o celular a Joaquim, Eliseu começou a lhe ameaçar.
Ariadna pergunta se ela sabe onde Joaquim guardou o celular. Açucena diz que não sabe, mas que era óbvio que Eliseu queria recuperar. Meses atrás, Açucena se encontra com Joaquim, ela fala para ela que está sendo seguida e que provavelmente ele também. Joaquim pede que ela fique tranquila, pois só ele sabe onde está o celular. Ao sair da cafeteria, Joaquim vê um bilhete em seu carro, onde o ameaçam juntamente com sua família. Joaquim recebe uma ligação de Açucena, ela está desesperada, a moça diz que houve um atentado onde ela trabalha. Açucena afirma a Joaquim que foi Eliseu que colocou uma bomba. Joaquim fica preocupado e resolve pegar a arma que ele tem em casa. Açucena conta a Ariadna que por várias vezes se mudou de lugar, mas ela nunca pensou que ele a encontraria. Foi então quando ele juntamente com Calisto aprenderam e o pior aconteceu.